Meus irmãos, essa noite, com a ajuda de Deus, esses minutos que temos, vamos meditar nesses 3 versículos ou 4 que lemos essa noite. E eu queria dar um tema à mensagem de hoje: 3 segredos para se viver bem. Glória a Deus. 3 segredos para se viver bem. Eu não vou perguntar aqui quem quer viver bem, porque é um desejo que está intrínseco na alma e no coração de todos nós. Mas o apóstolo Pedro, ele, no versículo 10 do texto que lemos, ele faz uma indagação. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, na NVI diz: quem quiser amar a vida e ver dias felizes. E aí vem uma reticência bem grande. E eu não vou fazer uma pergunta retórica aos irmãos, porque seria lógico que todos iam responder: eu quero ver dias bons, ver dias felizes, eu quero amar a vida. Quem não ama a vida? Quem não ama a vida está propenso a já estar desistindo de viver, não é? É um desejo que está na alma, no coração de todo ser vivente, é viver e viver bem. Então o apóstolo vai nos dar essa noite uma receita para quem quer viver, glória a Deus, viver a vida. Quem ama a vida. Pastor, e tem alguém que não ama a vida? Tem, não é? Tem pessoas com problemas que deixam de amar a vida, desiste de viver. Mas eu dou glória a Deus que você que está aqui essa noite ainda não desistiu de viver. Não é? Glória a Deus. E Pedro vai nos dar uma lição preciosa essa noite. E eu gostaria que você atentasse para essa palavra. Não é todo dia que a gente medita nesse texto. Parece que ele está meio escondido, não é? Na carta do apóstolo. Mas o apóstolo Pedro, ensinando aqui para os peregrinos, não é, da sua época, que ainda estavam no mundo, lutando, ele diz: olha, vocês precisam amar a vida para ver dias bons, para ver dias felizes, para viver bem. Glória a Deus, porque essa é a proposta de Deus para nós. Não é? Glória a Deus. A Organização Mundial de Saúde, que hoje está quase que dominando o mundo, né? Tudo que vai se falar hoje fala a OMS. Outrora quase que ninguém falava, mas agora, depois da pandemia, ou no período da pandemia, nós não saímos ainda dela, se fala mais na Organização Mundial de Saúde que em qualquer outra coisa. Mas eu estava buscando ver o que é que a Organização Mundial de Saúde diz a respeito de qualidade de vida. E eu encontrei lá que eles dizem que qualidade de vida é a percepção do indivíduo com respeito à sua posição na vida, dentro do contexto que ele está, do sistema de cultura, de valores, não é? Onde ele está inserido, as suas expectativas, seus padrões, suas preocupações, suas expectativas. Em outras palavras, se você está feliz com a vida que está levando, se você como indivíduo percebe que a posição que você ocupa está bom, não é? As suas expectativas estão correspondendo a certos seus ideais, enfim, seus padrões, a sua vida, o sistema que você vive está bom para você, então você está vivendo uma boa qualidade de vida. E aí eu fui para a palavra e descobri que não é essa a proposta da Bíblia. Essa proposta, essa visão é uma visão humanista. Viver uma boa qualidade de vida à luz da Bíblia não é você como indivíduo buscar satisfazer seus ideais, seus propósitos, a posição que você anela, suas expectativas. Isso aí é uma visão humanista. Mas a Bíblia tem uma resposta para nós. O que devemos fazer? Quais os segredos para se viver bem? Para se viver dias melhores?
para se viver dias felizes. Glória a Deus. E eu repito, eu não vou fazer essa pergunta, quem quer amar a vida e ver dias bons? Porque eu sei que todo mundo iria levantar a mão e dizer, eu quero. É uma pergunta lógica, retórica, não é? Mas o que é que a Bíblia diz a esse respeito? Eu espero que você aprenda a lição de hoje. Disse um sábio, parece-me que foi Luiz Saião, ele disse que há 3 tipos de pessoas no mundo. Os ignorantes, aqueles que nunca aprendem. Você ensina, eles nunca aprendem. Os inteligentes são aqueles que aprendem com seus próprios erros. Mas ele diz, mas tem uma terceira qualidade de pessoas, os sábios, que aprendem com os erros dos outros. Então, que tipo de aluno, que tipo de pessoa nós estamos sendo? Sábios, inteligentes ou ignorantes? Ignorante, inteligente ou sábios? Eu creio que o povo de Deus deve ser sábio, aprender com os erros dos outros. E a gente vai ver aqui essa noite exatamente isto, aprender que o segredo para se viver bem, a palavra de Deus nos ensina. Não é a OMS que vai dar a receita para você viver bem, é a palavra de Deus. Amar a vida e desejar viver dias felizes. Eu descobri também que nem sempre, irmãos, esse é um dos anseios entre os cristãos. Parece que há muitos cristãos que não levam muito a sério essa questão, não está muito preocupado com isso. Há muita gente que está transferindo esses dias melhores para o céu. E até tem um certo fundamento isso. Não, pastor, aqui é luta, é tribulação, e nós temos aprendido isso. Mas, irmãos, acredita que Deus também quer dias melhores para nós? Vocês acreditam que Deus quer lhe ver feliz ou não, irmãos? Ou só no céu que o crente é para se alegrar? Não. Deus também tem um projeto de vida para nós, para a gente viver bem. Viver feliz. Glória seja dada no nome do Senhor. Luta vem, luta vai, mas Deus tem propósito, Deus tem tempos de bênçãos para nós. Glória a Deus. Lamentavelmente, há crentes que têm essa ideia, que Deus é um carrasco, que nos trata com uma chibata de couro, que todo dia tem que levar uma pisa para ser crente. Toda luta, toda prova, ele atribui, tudo que acontece, diz que é Deus trabalhando em mim, é Deus. Quebra o vaso, Jeová, quebra o vaso. E nem sempre essa é a proposta de Deus para nós. Se assim não fosse, a palavra de Deus não estava perguntando quem quer amar a vida e ver dias melhores. Quem quer amar a vida e ver dias bons? Quem quer amar a vida e viver dias felizes? Porque há uma possibilidade, apesar de ainda estarmos no mundo, do crente viver dias bons. Sim ou não, irmãos? Dias felizes, dias de paz, não é só dia de tribulação, não. Deus também tem reservado alguns momentos, alguns dias de felicidade para mim e para você. Senhor Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele curou os enfermos que vinham para ele. E aquelas pessoas que eram curadas saíam felizes, alegres, porque tinham sido curadas. Quem aqui Jesus já curou? Quem aqui Jesus já resolveu o problema? Quem aqui Jesus já deu vitória? Você ficou triste ou ficou feliz? Feliz. Então Jesus quer lhe ver feliz. Aquele Jesus que operou no passado, que fez na sua vida, ele pode fazer outra vez. Eu ainda vou ver você sorrindo de alegria. Glória seja dado o nome do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Então, primeiro, tire da sua mente que Deus é um Deus carrasco, que Deus é um Deus sádico. Pastor, o que é sádico? É uma pessoa que só se alegra com o sofrimento dos outros. Não, Deus não é assim. O meu Deus, ele corrige. O meu Deus, ele é justiça. O meu Deus, ele toma providência. O meu Deus, ele se vinga. Não é? A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, mas ele também é um Deus de amor e de bondade. E ele quer ver, sim, o seu povo feliz, seu povo alegre.
Glória a Deus. E eu, nesta noite, trouxe essa palavra para dizer para você que não vai ser assim toda a vida, não. Mesmo aqui na terra, eu estou crendo que vai passar essa pandemia, vai embora esse vírus terrível, vai ser tudo controlado e a gente ainda vai ver vocês sem essa máscara. Não é? Todo mundo alegre, para a gente ver vocês sorrir, eu ver os dentes de vocês de fora. Glória a Deus. Vai chegar esse tempo ainda. Ou você não está crendo, irmãos? Quem está crendo que Deus ainda vai fazer isso, irmão? Esse tempo de medo, né? Todo mundo assustado, amedrontado, vai passar. Deus ainda tem dias bons para nós. Glória seja dada o nome do Senhor para ser. Mas pastor, não já é os últimos dias? É os últimos dias, mas o Senhor reserva dias de paz, dias de bonança para nós. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A declaração de Pedro aqui, meus irmãos, eu fui buscar a resposta na Bíblia. Tem texto que você lê na Bíblia e no texto você não encontra muita coisa. Mas o Espírito Santo vai nos dando o caminho. E eu me alegrei com essa palavra porque Deus me deu um caminho. Eu fui buscar lá atrás, no Antigo Testamento, os segredos para uma vida feliz, para viver dias bons, correlacionando com as palavras de Pedro. Primeiramente, eu quero dizer aos irmãos que quando o apóstolo Pedro cita esse texto aqui, São Pedro 3, 10 a 14, ele está transliterando ou copiando palavras do salmista Davi. Quem falou isso aqui pela primeira vez não foi Pedro. Quem falou isso pela primeira vez foi Davi. Está lá no Salmo 34, eu quero convidar você agora para abrir sua Bíblia no Salmo 34, você vai ver como a Bíblia é linda, né? Tem alguém que despreza o Antigo Testamento, mas o que está no Novo é somente uma confirmação do que Deus já falou. Abra sua Bíblia, Salmo 34, você vai ver que quem falou primeiro isso foi Davi, num salmo, num momento difícil da sua vida, mas você vai ver como Deus lhe deu vitória e chegou para Davi dias melhores. Salmo 34, 12. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Quem quer? Versículo 13. Aí ele vai trazer uma resposta. A mesma resposta de Pedro. Guarda, leiam. Guarda tua língua do mal. Os teus lábios de falarem engano. 14. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue. 15. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mesmas palavras que São Pedro citou aqui no capítulo 3. O salmista Davi já tinha citado o Salmo 34. E aí eu fui buscar em que momento o salmista citou essas palavras. Para entender, irmãos, a Bíblia é um livro tão lindo, tão maravilhoso, está tudo amarradinho. É como disse o senhor lá em Matrilho Camaragibe, uma vez ao pastor Zeneco. O pastor Zeneco disse, você lê a Bíblia? Ele disse, leio. Disse, mas eu não consigo, pastor, fazer isso que vocês fazem, que vocês saem juntando os versículos daqui, dali, dá uma coisinha tão bonitinha. O mistério está aí, que isso é uma revelação, que só quem dá é o Espírito Santo. Eu fui entender no contexto histórico, por que é que Davi fez essa pergunta? Quem é que quer ver os dias bons? Quem é que quer ver dias felizes? Quem é que quer amar a vida? Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Eu fui buscar dentro do contexto histórico. E aí eu descobri, sabe o quê? Que foi exatamente lá, naquele momento que Davi vai para Gate. Davi está sendo perseguido por Saul e sai de Jerusalém e vai em busca de abrigo, aonde? Na terra dos filisteus. Lá na terra de Abimeleque. Abimeleque significa meu pai é rei, mas pense um rei ruim. Abimeleque era um homem tão mau, irmãos, que para ele ser rei, matou 70 irmãos. Abimeleque tinha 70 irmãos, você vai encontrar isso lá em Juízes 9 em diante.
E disse que para ser rei, saiu matando de um em um. 1, 2, 3, 4, matou 70 irmãos. E depois assumiu o rei. Era um rei mau, né? Um rei mau. Esse Abimeleque aqui, do Salmo 34, se você ver exatamente, né? No prelúdio do Salmo, está escrito Davi, esse Salmo de Davi foi quando ele mudou seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou. Aqui, na verdade, você vai ver que esse Abimeleque aqui é apenas um título similar, né? A como se citava Faraó. Tem pessoas que pensam que Faraó era um nome próprio. Não, Faraó era um título, né? César era um título. Esse nome de Abimeleque se dizia todo rei ruim, todo rei mau. Aí as pessoas, isso é um Abimeleque. Porque o cara, para assumir o trono, matou 70 irmãos, era ruim demais, era ou não era? Aí quando alguém via uma pessoa ruim, isso é um Abimeleque, meus irmãos. Mas se você voltar lá, vamos lá para 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 10 a 15. Veja quando foi que tudo isso aconteceu na vida de Davi. Davi levantou-se, fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Ax, rei de Gate. Vamos juntando a história para a gente ver se a gente entende. Davi está sendo perseguido por quem? Saul. Aí foge. Para onde ele foge? Para Gate. Onde era Gate? Terra dos filisteus. Quem era de Gate? Que vocês se lembram? Golias. Fazia pouco tempo que Davi tinha matado Golias. E agora está reinando em Gate Ax. Ax. Ax quer dizer encantador de cobras. Misericórdia. Davam a ele o título de Abimeleque, porque era ruim também. Ora, um rei que doma cobra, que brinca com cobra. Glória a Deus. Mas, irmãos, o que me chamou a atenção foi Davi. Que aperto Davi está, que na hora de correr, na hora de buscar refúgio, ele vai para onde? Para a terra dos filisteus. Para a terra de Golias, onde lá tem um rei chamado Ax, que o nome significa encantador de cobra, que o rei tem um título que chama ele de Abimeleque, porque era um rei ruim, pois Davi vai exatamente para a terra desse rei ruim. Olha que aperto que Davi está passando. Mas eu aprendi também, irmãos, que na hora do aperto, ao invés de você correr para os pés de Abimeleque, ao invés de você correr para os pés de Gate, corra para os pés de Jesus, que é melhor. Pastor, está difícil, pastor, eu não sei para onde eu vou. Vá para os pés de Jesus. Que dificuldade é essa que você está passando, que ao invés de correr para os pés de Jesus, quer correr para os pés de Abimeleque? E aí eu já trago uma mensagem para aqueles que, na hora do aperto, na hora da pandemia, ao invés de se aproximar de Jesus, deixaram Jesus. Ao invés de correr para os pés de Jesus e ficar lá nos pés do Senhor, aí corre para os pés do encantador de cobra. E agora eu me lembrei agora, misericórdia, Senhor. Eu vou contar. Eu morei numa cidade e tinha uma pessoa lá e se dizia crente. E eu nunca concordei com aquilo. Ele andava com a cobra dentro de uma mala. Vendia comprimido na feira. Esse comprimido que ele fazia de farinha de trigo. E curava de tudo. Aí ele botava uma mala assim na feira, uma cobra dentro. Aí tinha um outro amigo dele que chegava com um tejo e ficava amarrado numa corda assim do outro lado. Aí ele batia na caixa da cobra. Pá, a cobra... Ele com o microfone disse, olha, daqui a pouco essa cobra vai brigar com o tejo. Daqui a pouco. Irmão, daqui ia juntando gente. Daqui a pouco estava aquela roda de gente. E ele batendo na caixa. Olha, tem uma cobra. Abria assim, a cobra botava a cabeça de fora. Todo mundo queria ver a briga da cobra com o tejo. Aí dizia, mas antes da briga da cobra com o tejo, eu vou vender aqui um comprimidozinho que eu tenho. Aí puxava um comprimidozinho feito de farinha de trigo. Aí dizia, isso aqui cura de câncer, cura de lepra, qualquer luxo. Espinhela caída. Se ele soubesse da Covid, dizia, guarde um para daqui a 30 anos, vai curar até da Covid.
Fazia uma propaganda, irmão, e vendia como água. Todo mundo comprava aquele comprimido. Só que quando ele estava vendendo aqui o comprimido, o cabo do Tejo desaparecia. Ninguém sabia para onde ele ia. Ia embora. Aí quando terminava, aí a gente quer ver a briga. E cadê o Tejo? Correu. Aí pronto, por hoje não vai brigar. O cabo foi mole, correu com o Tejo, a cobra não vai brigar mais. Ele fechava a mala e ia-se embora. Eu lembrei desse camarada hoje. Irmão, e não é que ele se queixava que era crente. O Aques era encantador de cobra. Ele também tinha negócio assim com cobra. Né? Que eu descobri na Bíblia, irmãos, que a cobra, como ela foi usada por Satanás, e Deus, quando colocou a maldição sobre ela, né, que ia rastejar sobre o seu ventre, né, a maldição que a cobra recebeu, veja que ela está mais ligada com o mal. Né, mais ligada com o mal. Esse medo, esse esquivo que a gente tem da cobra, isso é uma coisa espiritual. Espiritual. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque eu já soube de crente que cria cobra em casa. E isso não é normal, irmão. Não é normal. Não é normal. Quem tem Deus na vida, tá certo? Ele não deve criar cobra na sua casa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas pastor sabe de cada coisa, né, irmão? Eu estou aproveitando essa mensagem para dizer que Aques era um criador de cobra. Mas era um homem ruim, um homem mau. Um homem mau. Chamavam ele até de Abimeleque. Rei mau, rei cruel. Mas a lição que eu quero extrair daqui é de Davi. Que Davi falhou nessa hora. Na hora do aperto, ao invés de Davi correr para os pés de Jesus, correu para os pés de Abimeleque. Não deixe Jesus por nada. Diga para alguém ouvir aí, não deixe Jesus por nada. Diga para alguém ouvir, na hora do aperto, não corra para os pés de Abimeleque. Corra para os pés de Jesus, que Ele tem vitória para lhe dar. Foi nesse momento aí que Davi citou esse salmo, Salmo 34, glória a Deus. Meus irmãos, e foi uma situação tão difícil, olha lá, Davi levantou-se, fugiu de Saul e foi para Aques, rei de Gate, versículo 11. Porém os criados de Aques lhe disseram, não é este Davi, rei da terra? Quando Davi chegou lá, esse não é Davi? Não se cantava desse nas danças, dizendo, Saul feriu milhares e Davi 10 milhares? Você está pensando que o inferno não lhe conhece, não? Você já ganhou tantas almas, você já fez tanta coisa para Jesus, que o diabo já lhe conhece. Não adianta fugir da presença de Deus. Não adianta tentar se esconder na terra do Filisteu. Quando você chegar lá, o diabo já lhe conhece. A luta já está lá lhe esperando. É melhor correr para os pés de Jesus. Davi correu para lá para se esconder, irmão. Mas quando chegou lá, a fama já estava lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos para frente. 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo. E fez o que, irmão? Temeu muito diante de Aques. Glória a Deus. Foi com medo. Quando Davi chegou lá, disse, espera aí. Eu vim buscar aqui um refúgio. Eu vim me esconder. Chego aqui, o rei é esse homem mau. Esse Abimeleque da vida. Esse encantador de cobras. Eita Jesus. Cheguei aqui agora e ainda me colocam diante de uma situação dessa. Eu pensei que ninguém me conhecia. E o povo conhece até que quando eu voltava da guerra se cantava dizendo, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Davi ficou com medo. Agora eu achei interessante o que Davi fez para se sair dessas. Versículo 13. Por isso se contrafez, Davi se contrafez, fingiu diante dos olhos deles e fez-se como que, irmão? Como doido. Entre as mãos, esgravatava nas portas, deixava correr saliva,
Para sair daquela, Davi teve que dar uma de doido. Botou a mão na roxa assim, ficou fazendo de doido, esgravatando assim o chão, a saliva babando. Versículo 14. Então disse Aques aos seus criados. Olha o que foi que o rei disse. Leiam vocês. Eis que bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxeste a mim? 14, 15. Falta a mim doidos para que me trouxesse esse que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Leve esse homem daqui que ele está doido. Tem situação que para você sair dela tem que dar uma de doido. Davi só se saiu dessa porque se fez de louco. Porque ele errou. Ao invés de correr para os pés de Jesus, correu para os pés de Abimeleque. O que é que Deus falou ao meu coração? Nem tudo está perdido. Sempre há uma esperança. Não importa a maneira, Deus vai te livrar dessa situação. Não perca a esperança em Deus, a confiança em Deus. Você errou em correr para os pés de Abimeleque. Mas se volte para Deus, peça a Deus misericórdia. Ele é bom e Ele vai te ajudar. E foi exatamente aí, irmãos, que Davi escreve esse salmo. Pode ver lá no Salmo 34, está lá, na epígrafe do Salmo. Salmo de Davi, quando mudou o semblante perante Abimeleque, que o expulsou. E ele se foi. Abimeleque, tira esse homem daqui que ele está doido. Basta os doidos que eu já tenho aqui. Aí tiraram Davi, Davi saiu, quando saiu fora do muro, ó, deu uma carreira. Ainda hoje Davi anda correndo. Escapou por um trecho. Isso. Mas o que me chamou a atenção foi que foi aí que Davi escreveu esse salmo. Porque Davi refletiu no seu coração. Alguém dizia assim: Davi, você foi muito inteligente. Você errou em ir para a terra do Filisteu para se esconder lá e conseguiu fazer aquela munganga lá e saiu fora. Você é muito inteligente. Aí Davi parou assim, refletiu e disse: não foi minha inteligência. Foi a bondade do Senhor. Foi a misericórdia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Davi vai escrever esse salmo, irmão, de louvor a Deus. Olha o que diz Salmo 34, aí, versículo 1. Davi louvando, ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Digam comigo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O que é que Davi está dizendo? Eu vou louvar o Senhor em todo o tempo. O Senhor me livrou dessa, agora eu vou louvar a Ele a vida toda. Eu vou louvar a Ele na bonança, vou louvar a Ele na luta, eu vou louvar a Ele sempre, sempre, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Esse salmo, Davi vai louvar ao Senhor, adorar a Deus. E eu aprendi uma coisa, outra lição com Davi. Não se deve adorar a Deus apenas em tempos de bonança, em tempos de prosperidade. Devemos louvar a Deus em todo tempo. Pastor, até na luta é para louvar a Deus, até na luta é para louvar a Deus. Louvar a Deus na prosperidade e amaldiçoar a Deus na angústia, isso é procedimento de pecador doido, de alguém que perdeu o juízo. Se você tem juízo, na luta você dá glória a Deus, na vitória você dá glória a Deus. Se está na prosperidade, dá glória a Deus. Se está passando por luta, dá glória a Deus também. Veja Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10. Se Jó não nos ensinou a mesma coisa. Jó está falando com a esposa, aquela luta tremenda. Jó perde filhos, 10 filhos em um só dia. Sua mulher surta, entra em um surto psicótico. Vai a Jó e diz: Jó, ainda retens a tua sinceridade? Tu ainda vai continuar crente, íntegro, Jó?
numa prova dessa, já perdesse os bois, os camelos, a jumenta, agora deu um vento na casa, caiu, matou teus 10 filhos num só dia, Jó, e tu ainda vai continuar sendo crente? Tu ainda vai reter a tua sinceridade, Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre. Era essa a compreensão que aquela mulher tinha naquela hora. Mas no versículo 10, Jó dá uma palavra, porém, ele disse, como qualquer doida falas tu. Tu não está com senso normal. Na NVI diz, tu está falando como uma insensata, uma pessoa que perdeu o senso normal. No original diz que Jó descobriu que a mulher tinha surtado. Ela não estava com a sua mente normal. E eu disse ontem aqui, falando para os irmãos, que tem momentos que eu me constituo advogado da mulher de Jó. Porque tem gente que bate na mulher de Jó que não é fácil, porque ela disse isso a Jó. Mas qual de nós, irmão, suportaria em um só dia ver 10 caixão, os 10 filhos que tem, sair 10 caixão um atrás do outro num só dia, e ficar com a mente perfeita, e ficar com o senso normal, não entrar em surto, não enfrentar uma situação psicótica como ela entrou. Aí ela, naquele momento de desespero, aí ela diz, olha, Jó, tu ainda vai continuar crente, Jó? Tu ainda vai manter essa integridade, Jó? Jó diz, minha mulher, você não está bem, você surtou, você está como uma louca, você está como uma insensata. A gente vai receber de Deus só o bem e nunca vai vir o mal, nunca vai vir prova nenhuma. A Bíblia diz que nem nessa luta Jó pecou, mas adorou a Deus com seus lábios. O que é que eu aprendo aqui? Adorar a Deus em todo o tempo. Davi escreve esse salmo num momento difícil da sua vida. Glória a Deus. Mas Davi nos ensina, em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Você pode louvar a Deus essa noite? Pode louvar mais alto esta noite? Mas pastor, o senhor não sabe a prova que eu estou passando. É exatamente por isso que eu estou lhe chamando para louvar a Deus, porque eu estou aprendendo aqui na palavra que é para louvar a Deus em todo tempo. Davi escreveu essas palavras no momento de crise, no momento difícil. Glória a Deus. Mas ele nos ensina a louvar a Deus em todo o tempo. Olha no verso 4, Davi disse, olha, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Deve ser, eu estava muito aflito, mas eu busquei o Senhor e Ele me livrou dos medos. Quando você estiver com medo, vai buscar o Senhor, crente. Vai buscar que o Senhor te livra dos teus temores, dos teus medos, e tu vai se alegrar outra vez. Verso 5, olharam para ele e foram iluminados os seus olhos, não ficarão confundidos. O que é que Davi está dizendo? Olha, quem olha para o Senhor, seus olhos ficam iluminados. Na NVI diz, seus olhos ficam radiantes de alegria. Agora, se você ficar olhando para o problema, seus olhos entristecem. Você só vai sentir tristeza. Ficar olhando para a vida de A, de B, aí você só vai sentir decepção. Mas Davi está me ensinando aqui, na hora da luta, da prova, olhe para o Senhor. Veja a bondade do Senhor. O Senhor é tão bom que a bondade dele vai irradiar na sua vida. Seus olhos vão ficar radiantes de alegria. Quem dá glória a Deus? Vamos aprender mais com Davi, versículo 7. Verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E Davi está dizendo, olha, não foi eu não, foi o anjo do Senhor que me livrou. Aprenda a atribuir suas vitórias ao Senhor. Não fui eu, foi o Senhor que me livrou. Verso 8, provai e vede que o Senhor é o quê? Ele é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. Davi está dizendo, prove, eu provei. E descobri que Ele é bom. Ele é bom, irmãos? Prove e veja que Ele é bom. Verso 9, glória a Deus. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Isso tudo Davi recebeu essa revelação naquela hora difícil que ele estava saindo da presença do rei. Aleluia, um rei mau, o rei Abimeleque, o Ax de Gate, lá dos filisteus. Vamos para o 10, o que é que ele disse mais? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor,
e nada tem falta. Você não dá glória a Jesus, não? Os filhos dos leões têm fome, mas você não é filho de leão. Você é filho do leão da tribo de Judá. Você é filho do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Versículo 12, verso 12, vamos ver agora, Davi continua, olha a revelação. Aí ele diz, é aí que Davi diz, quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Foi nessa hora aí que Davi recebeu esta palavra. Aí no 13 ele começa a dar a resposta. Verso 13, ele diz, quer ver dias bons? Quer ser feliz? Quer ver prosperidade nos seus dias? Aí Davi diz, guarda a tua língua do mal. Aleluia. Eu vou dar para os irmãos rapidamente 3 segredos para viver bem. O primeiro segredo está aqui, isso é um princípio moral. É um dever cristão. Quer viver bem? Amém? Quer ver dias bons? Amém? Quer ver dias felizes na sua vida? Quem quer viver em paz? Refreie a sua língua do mal. Eita, pastor. Mas Pedro vai tirar meu couro outra vez. Está aqui na palavra de Deus. Capítulo 3 de Pedro, vou voltar para ele agora. Glória a Deus. Ele vai dizer exatamente isso, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua. Aleluia. O que é que Pedro está dizendo? Evite a maledicência. Maledicência do grego, coroidia. Coroidia, sabe o que era que os gregos chamavam coroidia, irmão? Dizer mal, falar mal das pessoas. Falar o que não viu, dizer o que não deve. Eles chamavam, isso é uma coroidia, isso é uma maledicência, que vem do latim maledicentia, afronta moral contra alguém com o propósito de machucar, de ferir. Pedro está dizendo, você quer ver dias bons? Refreie a sua língua. Aleluia. Pastor, eu pensei que hoje era um refresco. Não é refresco, é refreio. O que é refrear? Refrear no grego é periorrizo. Periorrizo, que quer dizer frear 2 vezes. Frear uma vez é frear. E refrear é frear 2 vezes. Quando se diz refreio, está dizendo assim, ó, sujeite o cavalo com freio. Domine o cavalo, reprima ele, contenha ele, subjugue ele. Você vai no cavalo, ele vai com a focinheira, né? Aí você puxa a focinheira, aí ele já freia. Mas aqui está dizendo que é para refrear, para dar uma freada e dar mais outra para segurar. Refreie a sua língua, que você vai ter dias bons. Tem gente aí que está sofrendo, irmão, porque não aprendeu esse segredo. Refrear a sua língua do mal. Glória a Deus. Tem pessoas que anotam até para ferir as pessoas. Eu já conheci pessoas de viajar 100 quilômetros para ir afrontar alguém com uma palavra. Irmão, você viajar 100 quilômetros para ir ofender uma pessoa com palavras, é muita coisa, né, irmão? Sair assim, eu vou levar anotadinho no papel. Chega lá, eu vou dizer, pãe. Ela vai ver, aí viaja, 100 quilômetros. Só para chegar lá e afrontar. Essa pessoa ainda não aprendeu a refrear a sua língua do mal. Irmãos, eu não sei se você já sentou perto de pessoas assim, mas eu já tive essa experiência. Sentar perto de uma pessoa que não tem freio na língua. Eita, como é ruim. Você oferece chiclete. A pessoa, e você tiver chiclete. Você quer um chiclete para chupar? Para ver se ele bota um chiclete na boca, para ver se deixa de falar. Continua. Quer confeito? E a pessoa, aí você faz que está dormindo. E ela fica, acorda. Sócrates, ele ensinou aos seus alunos a lição das 3 peneiras. Eu já contei isso aqui para vocês. O que é a lição das 3 peneiras? Sócrates, olha, quando você for contar alguma coisa a alguém,
passe na peneira da verdade, da bondade e da necessidade. O que é isso? Veja se aquilo que você vai falar, se é verdade mesmo, ou se é um fake news, se é uma notícia falsa, se é alguma coisa inventada para fazer mal a alguém. Passe na peneira da verdade. É verdade mesmo? Depois que você passar na peneira da verdade, passe na peneira da bondade. O que eu vou contar para meu irmão faz bem, vai abençoar a vida dela, vai abençoar a vida dele. Ainda tem uma terceira peneira, passe na peneira da necessidade. Tem necessidade de eu falar isso do irmão para outro irmão? Se não é verdade, se não tem bondade, não tem necessidade, meu irmão, compra um saco bem grande, aquele saco branco de farinha. Vá para o banheiro, bota a cabeça dentro do saco e diga, depois amarra a boca do saco e joga. Eu sei que essa doutrina é meio pesada, mas é Bíblia. Eu não vim aqui ensinar outra coisa, ensinar a Bíblia aos irmãos. E a Bíblia diz que para que eu tenha dias bons, eu preciso refrear minha língua do mal. Veja aí Provérbios 10, 19, rapidinho para a gente ter uma noção aí do que estamos falando. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta o que, irmãos? Pecado, transgressão. Mas o que modera os seus lábios é sábio. Diga amém por isto. Veja Provérbios 11, 13. Provérbios 11, 13. O mexeriqueiro, eita irmão, essa palavra é forte, é como diz lá o rapaz do chapéu, não é forte? O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém em oculto. Pastor, o que é o mexeriqueiro? É o contrário do fuxiqueiro. Fuxiqueiro é o que leva o fuxico. Aí ele leva o fuxico, aí diz, olha, fulano estava dizendo de você assim, assim, assim. Aí você diz, o quê? Aquela camarada é assim, assim. Aí o fuxiqueiro traz de volta. Aí ele já não é mais fuxiqueiro, ele já é mexeriqueiro. Mexeriqueiro, ele leva o fuxico e traz o fuxico. A Bíblia está dizendo que o mexeriqueiro, ele revela tudo, revela tudo. Hoje estou para contar a história mesmo. 3 camaradas se reuniram, 3 amigos. Tomar um banho num lugar. Um disse assim, disse, paz, já que está só nós 3 aqui, vamos confessar nossos pecados? Vamos. E eles eram crentes de denominações diferentes. Aí um disse assim, olha, eu sou crente, vocês sabem que sou crente, mas eu ainda bebo. Aí os outros, misericórdia. Você ainda bebe? Bebo. E o teu qual é? O outro, o meu é que eu ainda minto. Eu sou crente, mas eu minto. Misericórdia, é outro pecado. E o terceiro ficou calado, meu irmão. Calado, calado, e os outros. E o teu? Não, você vai ter que dizer. A gente combinou aqui que era para os 3 falar, você vai ter que dizer o que é o seu pecado. Aí lutaram lá, ele disse, o meu é o seguinte, tudo que eu ouço assim em segredo, eu saio dizendo a todo mundo. Ô Jesus, meus amados irmãos, Provérbio 12, 18, está escrito, há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Cuidado. Quando a Bíblia diz guarda a tua língua, refreia a tua língua, é porque língua, irmão, fere como uma espada. Mas uma palavra do sábio diz que é saúde. Glória a Deus. Uma palavra pode ferir, mas uma palavra pode te curar também. Amém, meus irmãos? Glória seja dado o nome do Senhor. Tem muita gente ferida por aí, não é? Olha Tiago, São Tiago 3 e 2. Vai reforçar isso. Porque todos tropeçamos em algumas coisas. Todos tropeçamos. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é o quê? Perfeito, é maduro, não é? E poderoso para também refrear todo o corpo. Se você ler o capítulo de Tiago, ele vai dizer, ó, quem refreia a língua, refreia todo o corpo. Agora, se você não tem freio na sua língua, não vai ter freio no corpo.
Meus irmãos, isso eu sei que é uma doutrina difícil, mas é um ensinamento da palavra. Quer ver dias bons? Refreie a língua do mal. É o primeiro segredo. Quem quer ver dias bons, dias felizes, qual a primeira resposta? Refreie sua língua do mal. Uma palavra prejudica o relacionamento, não é? Uma palavra prejudica uma igreja, prejudica uma família. Eu trabalhei numa igreja, não vou dizer o nome da igreja, nem o nome da pessoa, isso é antiético. Só se fala o nome de pessoas quando se conta história e se diz lugares, quando a história é positiva, mas quando é negativa, não se diz. E eu trabalhei num lugar e tinha um irmão lá que ele andava com um pano amarrado no pescoço. A Miriam que me lembrou isso hoje, eu já estava esquecido. Ele chegou do Rio de Janeiro e o tempo todo era enrolado com um lençol no pescoço, assim, um pano enrolado no pescoço. Eu não ia perguntar a ele por que aquele pano enrolado no pescoço. Depois de um tempo, ele adoeceu, piorou. E aí a esposa nos chamou para ir na casa dele. Disse que ele queria falar comigo urgente. E eu fui na casa desse irmão. Irmão, é para não esquecer mais nunca o que eu vi. Aquele homem tinha um câncer no pescoço. E aquele câncer explodiu, aquilo pocou, uma coisa horrível, um caroço enorme assim. Não era caroço pequeno não, dava mais de 1 quilo assim o caroço. Era uma coisa grande assim. Por isso que ele enrolava naquele pano para ninguém ver. Mas para minha surpresa e tristeza, quando eu cheguei ali naquela casa, ele disse: pastor, mandei lhe chamar aqui porque eu sei que eu vou morrer. Mas eu não posso morrer sem falar isso para o senhor. Diga, meu irmão. Pastor, sabe por que essa enfermidade veio para mim? Foi uma calúnia que eu inventei com um pastor. Eu inventei uma calúnia tão grande, eu tive uma raiva do pastor, e eu queria que ele saísse daquela igreja. E eu inventei uma calúnia com ele, pastor. E meu pastor quase que morre, entrou em depressão, perdeu a família, perdeu o ministério. Foi uma situação tão difícil. E dias depois eu fui acometido por esse câncer na garganta. E vim embora para aqui com vergonha de morrer lá. E eu estou aqui te pedindo, ore por mim, peça por mim a Deus. Se o senhor puder, telefone para aquele pastor e peça para ele me perdoar. E eu orei por ele ali, irmãos, liguei para o pastor, contei a história, pedi perdão por ele. O pastor chorou muito. Disse: pastor, infelizmente ele acabou com a minha vida, acabou com a minha família, acabou com a igreja aqui, acabou com tudo. Ele está aí, ele está aqui. E ali nós oramos por ele. Dias depois, não sei se 3 dias depois, ele partiu para a eternidade. Mas eu creio que morreu salvo, porque abriu o seu coração para dizer que tinha feito aquela maldade. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem muita gente ferida, ofendida por aí, porque não tem colocado freio na sua língua. Em nome de Jesus eu lhe peço essa noite, põe um freio na terrível dessa língua. Deus tem dias melhores para você. A maldição vai sair da sua vida, vai sair da sua casa, mas em nome de Jesus, isto é conselho bíblico. Eu podia dar uma palavra aqui para vocês sapatear, para vocês arrancar máscara e dar 3 pulos em cima do outro sem pisar no chão, subir nessas paredes como lagartixa. Mas o que eu estou trazendo aqui é uma palavra séria, uma palavra bíblica. A ajudar você a ter dias melhores, a viver dias felizes. Guarda a tua língua do mal. Ao invés de usar essa língua para ferir, para matar, para destruir, usa a tua língua para pregar o evangelho. Usa a tua língua para falar mistério. Usa a tua língua para ganhar almas para Jesus. Usa a tua língua para louvar o Senhor. E a bênção de Deus vai chegar para a tua casa outra vez. Primeiro segredo para viver bem: refrear a língua do mal. Segundo segredo, vamos já para o final. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Sabe de que Pedro está falando aí? Da bondade de Deus. Bondade de Deus. Não pense que Deus tirou os olhos de você.
os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Aleluia! Quando Pedro diz aos olhos do Senhor estão sobre o justo, ele está dizendo, olha, os atributos de Deus é justiça, é fidelidade, é amor, mas tem também um chamado bondade. Por isso ele não deixa de olhar para os justos. Aleluia! Passe a luta que você passar, passe a prova que você passar, mas não esqueça disso. Onde você estiver, meu irmão, os olhos do Senhor estão lhe contemplando. Aleluia! Não saia da presença de Deus por nada, porque os olhos do Senhor lhe alcançam. Davi entendeu que foi Deus quem o livrou e louvou a Deus pela bondade do Senhor, pela confiança em Deus, e depois disse, olha, em todo tempo eu vou louvar ao Senhor, porque ele entendeu que era Deus quem estava agindo na sua vida. Salmo 34, verso 5, olha o que é que Davi diz. Salmo 34 e 5, olharam para ele e foram o quê? Iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Sabe o que é que Davi está dizendo aí? Quem olha para Deus, seus olhos são iluminados. Quem olha para Deus, seus olhos ficam radiantes de alegria. Davi está nos ensinando que na hora da luta, na hora da prova, na hora da dificuldade, ao invés de você olhar para os problemas, olhe para o Senhor, que a bondade dele é tão grande, que vai irradiar no seu rosto, aleluia, e você vai ser iluminada, você vai ser iluminado. Dê glória a Deus por isto, irmão. É o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui essa noite. Glória a Deus. Se o primeiro segredo é refrear a língua, o salmista, juntamente com Pedro, vai nos ensinar que o segundo segredo para viver bem é confiar na bondade do Senhor. Confie na bondade do Senhor. Olha o que diz o Salmo 27 e o verso 4. Veja onde está a bondade do Senhor. Eu me alegrei tanto com essa revelação hoje. Leia a igreja. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, aprender no seu templo. Irmãos, quando o salmista disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ele diz o para quê? É para contemplar a formosura. Eu vou essa noite desvendar para você por que é que o diabo não quer que você venha para a igreja. Sabe por que é que o inimigo não quer que os crentes venham para a igreja, irmão? Porque quando você vem para o culto, você contempla a formosura do Senhor e aprende no seu templo. Pastor, e o que é contemplar a formosura do Senhor? Eu descobri nos originais que a palavra formosura aí quer dizer bondade do Senhor. Quando você chega aqui neste lugar, você contempla a bondade do Senhor e aprende, recebe orientação aqui no templo do Senhor. Portanto, nunca deixe de vir à casa do Senhor, irmão. Porque cada vez que você vem aqui, você contempla a bondade do Senhor. Contemplar a formosura quer dizer contemplar a bondade do Senhor. Aleluia. Então o salmista está dizendo para nós que o segundo segredo para viver bem é contemplar a bondade do Senhor. Olhar para o Senhor e contemplar a sua bondade. Eu sei que as coisas estão muito difíceis, mas não fique olhando para a situação. Não fique ouvindo jornais que tem por aí. Meu Deus do céu, que as pessoas assistem e quando termina, está tudo tremendo, se acabando, tomando remédio. Irmão, se eu sei que eu vou assistir uma coisa, para quando terminar eu estar morrendo, para que eu assistir? E tem gente por aí morrendo, infartando, dando AVC, acidente vascular cerebral, porque assiste um jornal e passam uma hora só trazendo mais notícia, mais notícia, mais notícia. E você já está com um problema no coração. Serva de Deus, para que tu vai parar diante daquela televisão? É obrigado tu estar ali assistindo aquele jornal todo dia. Uma coisa que é manipulada, notícias manipuladas.
Notícias pré-fabricadas para causar pânico nas pessoas. Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, eu estou sendo filmado aqui, mas o que eu vou dizer pode ser público, não tem problema não. Morreu mais gente dessa pandemia com problemas de pânico, de medo, problemas emocionais, problemas gerados por notícia do que propriamente da doença. A maioria das pessoas, irmãos, que nós acompanhamos, nós observamos isso. Pessoas que ficavam com arritmia, o coração em tempo de se acabar, de morrer. E não era nada, com medo de nada, porque assistiu uma notícia, porque recebeu um fake news, uma notícia falsa, e estava morrendo, se acabando. Ao invés de você ficar olhando para problema, irmãos, dobra o seu joelho e vai olhar para o Senhor. Vai contemplar a bondade do Senhor. Tua fé está fraca, tu quer dias melhores, vai, aleluia, contemplar a formosura do Senhor. Vem para a igreja contemplar aqui a bondade de Deus. Cada um desses que você olhar aqui, ó, é a bondade de Deus. Bondade de Deus, bondade de Deus. Aqui é a bondade de Deus, bondade de Deus, bondade de Deus. Aqui é a bondade de Deus. Onde você vê alguém aqui é bondade de Deus. Estando na casa de Deus, cada salvo que você vê, você está contemplando a formosura do Senhor. Pastor, e onde é que eu vou contemplar a formosura do Senhor? É a bondade do Senhor. Então Ele é bom para mim, é bom para você. Para quem Ele é bom aqui? Para quem Ele é bom? Ele é bom para todos nós. Você vem aqui para contemplar a bondade de Deus e aprender no seu santo templo. Então Pedro está nos ensinando essa noite o caminho do bom viver. Primeiro, refreia a língua. Segundo, contemple a bondade do Senhor. Contemple a bondade do Senhor. Ao invés de estar contemplando o mal, ao invés de estar contemplando coisa que não presta, contemple as coisas de Deus. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Nessa pandemia, desviou bastante crente. O Brasil inteiro desviou crente. Mas eu vou dizer a vocês qual foi um dos segredos que fez desviar muito crente. É que ele, ao invés de estar contemplando a bondade de Deus, ficava contemplando o que não devia estar contemplando. Aí se embaraçou por aí. Mas quem ficou contemplando a bondade de Deus está mais crente do que antes. Está mais firme do que antes, porque já entendeu que só escapou porque Deus é bom. Só está vivo por causa da misericórdia e da bondade de Deus. Então eu estou mais crente do que antes. Terceiro e último lugar para fechar. Se vala da oração. Quer ver dias bons? Pedro diz, ó, os olhos do Senhor estão sobre o justo. E os seus ouvidos? E os seus ouvidos? Atentos à sua oração. O que é que Pedro está dizendo? Quer ver dias bons? Refreia a sua língua. Contemple a bondade do Senhor. Como Davi contemplou e cantou e se alegrou e louvou a Deus. E se fala da oração. Quem quer ver dias bons, se vala da oração. Diga para quem está ao seu lado aí, se vala da oração, meu irmão. Você quer ver dias bons, quer ver dias felizes, se vala da oração, se pegue com a oração, entre na oração, viva na oração. Por quê, pastor? Porque os ouvidos do Senhor estão atentos para a sua oração. Você não está orando para Baal, não é para um Deus de pedra, nem de pau, nem de barro, não. Você está orando a um Deus e quando você clama, Ele inclina os seus ouvidos. Oh, aleluia! Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia! Se fala da oração, quer ver dias melhores, quer ver dias bons, quer ver Deus abençoar a sua família, quer que as portas se abram outra vez? Primeiro, refreia a sua língua. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha para a igreja contemplar a bondade do Senhor e se vala da oração. Vá para os pés do Senhor. Vá para os pés do Senhor. Quer ver dias bons? Quer ver dias bons? Se fala da oração, se agarre na oração. De manhã, quando acordar, vá para a oração. Meio-dia, se puder, vá para a oração. À tarde, se puder, vá para a oração. Antes de dormir, vá para a oração. Não largue a oração, que você vai ver dias bons vir sobre a sua vida.
Dias felizes, você ainda vai ser feliz, aleluia. Agora, eu digo aos irmãos, isso aqui são 3 segredos da Bíblia Sagrada, são 3 segredos da Palavra de Deus. Só vai ver dias bons quem seguir esses 3 conselhos da Palavra de Deus. Refrear sua língua do mal, aleluia. Vir para a igreja contemplar a bondade do Senhor e se valer da oração. Aleluia, se vala da oração. Se pegue com Deus em oração, aleluia. Não vá para os pés de Abimeleque não, que Abimeleque não tem nada para lhe dar não, meu filho. Não saia de Jerusalém para ir para a terra de Filisteu não, que Filisteu é teu amigo, Filisteu quer te matar, Filisteu pode até oferecer alguma vantagem. Mas Filisteu não tem nada para te dar. Ao invés de ir para a terra de Filisteu, ao invés de ir para Gade, vai para os pés de Jesus. Quem está entendendo a mensagem de hoje? Vai para os pés de Jesus, porque tem crente, irmão, na hora da luta, está fazendo como Davi, está correndo, e ao invés de correr para os pés de Jesus, está correndo para a terra dos filisteus. Aleluia, aleluia. Tu está pensando que os filisteus não sabem não, que tu é crente? Aleluia. Tu está pensando que tu vai chegar lá e ninguém vai te conhecer? Eita Jesus. Glória seja dado o nome de Jesus para sempre. Eu ouvi essa semana a história de um crente que disse que estava de chapéu, de máscara, e alguém olhou assim, é ele, aleluia, de chapéu, de máscara, todo diferente, aleluia, e ainda conhecido. Você tem uma marca, você pode ir onde você for, pode botar máscara, sem máscara, aleluia, de barba, sem barba, de chapéu, sem chapéu, mas você tem uma marca que lhe identifica que você é filho de Deus. Não vá para a terra de Filisteu não, fique em Jerusalém, que a tua vitória está aqui. A vitória está aqui em Jerusalém, aleluia. Leve essa palavra de Deus na sua mente, no seu coração, aleluia. E você vai ver dias melhores acontecer. Oh, glória a Deus. Deus tem coisa boa ainda para a sua igreja. Eu estou dizendo, Deus ainda tem coisa boa para a sua igreja. Deus ainda tem tempos bons para a sua igreja, irmão. Aleluia. Eu ainda estou esperando que vai vir um grande avivamento na vida da igreja. Eu ainda estou esperando que Jesus vai dar uma sacudida nessa cidade de São Miguel dos Campos e vai salvar muitas almas aqui neste lugar. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Com pandemia e tudo, a gente orou por 83 almas aqui nessa cidade. Agora, depois que voltou da pandemia, esse mês agora, parece que foi 30 e tantas pessoas, né, Morena, que oramos, mais de 30. 36 pessoas esse mês aceitou Jesus como Salvador. Jesus está salvando, Ele vai salvar, Ele vai salvar, Ele vai salvar mais. Eu estou esperando que Jesus vai salvar mais. Eu já estou me preparando para fazer cruzada evangelística, para a gente juntar a igreja, a banda tocando, os conjuntos cantando, e fogo, aleluia, para todo lado, Jesus batizando com o Espírito Santo, crente dando cambalhota, profetizando no meio da rua. Essa cidade vai saber que Deus é Deus em Israel. Deus ainda é Deus, Deus ainda reina, Deus ainda manda, aleluia. Então nesta noite, aleluia, leve essa palavra no seu coração, glória a Deus. Não tome a decisão que Davi tomou, glória a Deus. Na hora do aperto, não corra para a terra do Filisteu, não vá se esconder na terra do Filisteu, fique em Jerusalém. Sua vitória é aqui em Jerusalém. Diga para alguém aí, sua vitória é aqui em Jerusalém. Não saia de Jerusalém, permaneça em Jerusalém. Se tiver bom, esteja em Jerusalém. Se tiver na prova, em Jerusalém. Se a porta está aberta, Jerusalém. Se tem emprego, Jerusalém. Se a porta fechou, Jerusalém, que a porta depois vai se abrir outra vez.